Boa tarde a todos, é um imenso prazer estar falando dentro desse evento organizado pela PerkinElmer, o Latin America Distributors and Sales Meeting. Infelizmente não foi possível estar presente, no entanto eu não poderia deixar de destacar um pouco das pesquisas que vêm sendo realizadas pelo nosso grupo na Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que contam com o apoio da PerkinElmer. Nos últimos 15 anos, nosso grupo vem realizando pesquisas em distintas áreas, que incluem a química analítica, a ciência dos alimentos, as ciências ambientais e a toxicologia. Dentro desse conjunto de pesquisas, 3 sub-áreas se destacam, por exemplo, o desenvolvimento de métodos analíticos para determinação de elementos químicos essenciais e tóxicos em matrizes biológicas, principalmente matrizes clínicas. Também aí uma sub-área importante dos nossos estudos dentro da toxicologia. Estudamos a toxicologia dos elementos químicos e dos contaminantes emergentes, fazendo estudos tanto in vitro quanto estudos in vivo. E, finalmente, talvez a principal área das nossas pesquisas se refere ao que nós chamamos de biomonitoramento humano. O que vem a ser o biomonitoramento humano? O biomonitoramento humano é a avaliação da exposição de determinados grupos a agentes tóxicos e também a avaliação da deficiência de nutrientes importantes ao organismo. Para essa avaliação, esses agentes tóxicos ou os nutrientes são determinados em matrizes biológicas clínicas, como sangue, como urina, cabelo ou plasma. As determinações, em geral, são associadas a alguns desfechos, como doenças coronárias, doenças relacionadas ao sistema cardiovascular, ao sistema reprodutivo, entre outras. Essa atividade, biomonitoramento humano, ela já é comumente utilizada em vários países do mundo, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, no Brasil ainda é uma área pouco explorada, bastante incipiente. No entanto, nosso grupo vem contribuindo significativamente nos últimos anos e é um dos pioneiros nessa área no Brasil. Eu pretendo abordar, então, um pouquinho do que nós estamos fazendo em relação a essa linha de pesquisa de biomonitoramento humano, chamando atenção aí para alguns exemplos de estudos que nós fizemos nos últimos anos. O primeiro dos estudos, de maior repercussão, talvez seja o relacionado a populações ribeirinhas amazônicas, onde nós inicialmente, lá nos anos 2005, 2006, nós iniciamos estudos para avaliar a exposição ao mercúrio, mas não somente isso, porque isso já era vastamente conhecido na região, mas também tentar associar essa exposição ao mercúrio a alguns desfechos, principalmente relacionados ao sistema cardiovascular. Mas nós também queríamos ali tentar evidenciar se a dieta dessa população, que é rica em alguns nutrientes de alimentos que são característicos da região amazônica, se essa dieta poderia minimizar os efeitos da exposição ao mercúrio e se também fatores genéticos associados à população poderiam reduzir os efeitos decorrentes da exposição a esse metal. Esses estudos, então, ao longo do tempo, nos mostraram que essa população também estava exposta a outros elementos químicos. Inicialmente, nós vislumbramos a alta exposição ao selênio, que provinha de 2 fontes principais, a castanha do Brasil, que já é conhecida como uma fonte importante de selênio, e peixes da região amazônica, que são ricos em selênio. Então, a nossa expectativa é que, havendo uma alta exposição ao selênio, essas pessoas poderiam apresentar algum tipo de intoxicação decorrentes dessa exposição. Estudos anteriores mostravam que uma população chinesa, também exposta a quantidades significativas de selênio, apresentava vários efeitos decorrentes dessa exposição. No entanto, a população ribeirinha amazônica não apresentava os mesmos efeitos, o que nos fez, então, investigar as possíveis causas disso, e a resposta poderia estar aí na diferença nas espécies de selênio encontrado nas distintas fontes da região amazônica e da China, onde houve a intoxicação por selênio. No caso da região amazônica, como eu mencionei, as 2 fontes ricas em selênio apresentam selênio na forma orgânica e
enquanto a região da China, o selênio é encontrado no solo na forma inorgânica. Essas duas diferenças fazem com que o selênio da região amazônica seja muito menos tóxico do que aquele da fonte da população chinesa. Então, uma abordagem de especiação química foi fundamental nesse estudo. Então, nosso grupo de pesquisas também foi um dos pioneiros no Brasil a realizar estudos de especiação química, e nós, então, podemos aí diferenciar as espécies de selênio, nesse caso especificamente, e aí mostrar que o selênio, nessas amostras, estava na forma orgânica muito menos tóxica para a população, apesar de altas quantidades. Também nessa população, no ano de 2009, ao estudar outros elementos químicos, além do mercúrio e selênio, nós visualizamos a exposição ao chumbo na mesma população. E esse chumbo provinha do consumo de farinha na região, que, ao ser processada, durante o processamento, a farinha acaba sendo contaminada com chumbo. O interessante disso é que outros estudos posteriores aos nossos estudos, onde há consumo de farinha em outros lugares do mundo, produzidos da mesma maneira, como na região algumas regiões da Guiana Francesa e alguns países da África, mostraram que as populações que consomem essas farinhas também estão expostas a chumbo numa proporção bastante similar à que nós encontramos na população ribeirinha amazônica. Então, uma das consequências desse estudo foi mostrar à população os achados de uma forma muito mais simples. O que nós resolvemos fazer, então, foi preparar cartilhas no qual toda abordagem que nós tivemos associada aos resultados observados pudessem ser transferidos para essa população de forma muito mais simples. Outros estudos dentro da área de biomonitoramento que também tiveram uma certa repercussão se referem a dois rompimentos de barragem recentes no país, um em 2015, a barragem do Fundão, em Mariana, e em 2019, a barragem do Feijão, em Brumadinho. Nesses dois casos, no primeiro caso, nós avaliamos a população atingida pela lama, fomos o primeiro grupo a avaliar essa população e observamos uma exposição acentuada a diversos metais. A grande questão desse estudo foi realmente provar que essa exposição era decorrente da exposição pela lama, já que, como a região é rica naturalmente em elementos químicos, nós não poderíamos garantir que antes do rompimento, essa população, que nunca havia sido avaliada anteriormente, pudesse conter quantidades significativas desses elementos no organismo. Foi então que nós propusemos a análise de cabelo através de segmentos aí em mulheres da ordem de 30 centímetros. Como o cabelo cresce mais ou menos 1 centímetro ao mês, nós poderíamos aí prever o que ocorreu de exposição mês a mês na população e observamos então um pico de exposição justamente próximo ali ao ocorrido após o rompimento da barragem do Feijão. No caso de Brumadinho, nós trabalhamos com a população de resgatistas, os bombeiros e os animais, os cachorros que trabalharam no resgate das vítimas, e observamos também exposição acentuada a diversos elementos químicos nos bombeiros e nos animais. E, consequentemente, o que foi as consequências desse segundo estudo de Brumadinho foi que os órgãos de saúde, alguns órgãos de saúde do Brasil, acabaram adotando medidas preventivas de segurança para esses bombeiros. Então, eles, agora em situações similares, eles obviamente estarão muito mais preparados para atuar no sentido de reduzir o risco da exposição. O que chama mais atenção dos nossos trabalhos é que eles vêm ganhando bastante repercussão no meio acadêmico, mas também tem bastante repercussão na mídia, tanto nacional
quanto mídia internacional. Por que fazer estudos de biomonitoramento no Brasil? Porque o Brasil é um país com uma vasta extensão territorial, com diferenças geográficas muito grandes, diferenças sociais, diferenças culturais. Então, nós não conhecemos absolutamente nada em relação à exposição da nossa população, a deficiência, nutrientes. Conhecer isso é fundamental para garantir a saúde da população. Para realizar esses estudos, é necessário uma infraestrutura razoável laboratorial, com instrumentos modernos, para que possa aí garantir a segurança dos resultados e de forma rápida e também trabalhar com uma quantidade de amostras bastante significativa. No caso da determinação dos elementos químicos, entre 2005 e 2014, nosso laboratório trabalhou com os espectrômetros de massa com plasma acoplado, os DRC e LAN-DRC2, e a partir de 2018, nosso laboratório começou a operar o novo Nexion 2000. Esses equipamentos nos garantiram uma capacidade analítica bastante considerável, onde pelo menos aí 80 mil amostras eram analisadas ano, com uma segurança dos dados e uma sensibilidade apropriada para esse tipo de determinação. Um dos grandes problemas do biomonitoramento humano é que ele apresenta limitações. Normalmente é feita uma única coleta da amostra num período de vida do indivíduo, então eu faço essa coleta e associo essa concentração observada com uma situação de histórico de vida da pessoa, que não reflete efetivamente isso, já que durante a vida o indivíduo pode estar sofrendo flutuações de exposição acentuada ou de deficiência de elementos químicos. Então o ideal seria que eu fizesse uma coleta durante a vida do indivíduo. Além disso, outros fatores, como estilo de vida, podem exercer influência nos efeitos decorrentes dessa exposição ou dessa deficiência. Nesse sentido, uma nova proposta vem sendo hoje considerada no meio científico que lida com essa área, chamada disposômica, onde o interesse é avaliar não só a contaminação ou a exposição ao longo dos anos de vida do indivíduo, também as deficiências nutricionais, mas também avaliar aspectos relacionados ao estilo de vida, como a dieta, atividade física, características do sono, o estresse, além de outros fatores. Então a exposômica, ela tem como intuito fazer uma avaliação da exposição do indivíduo ao longo do tempo e esses fatores relacionados ao estilo de vida que eu chamei a atenção, que são chamados do exposoma externo, e associar a isso as consequências no nosso organismo através de modificações que podem vir a ocorrer em decorrência dessa exposição externa, que podem modificar as proteínas, aumentar ou diminuir a expressão de proteínas, ou seja, alterar o nosso proteoma, podem promover a formação de metabólitos, então interagir dentro do que nós chamamos de metaboloma. Os micro-organismos do nosso corpo também podem exercer influência aí, então isso tudo também tem uma relação, pode ser alterado em decorrência do microbioma. Esse conjunto de informações do exposoma externo e dessas ômicas do exposoma interno, elas podem, em conjunto, estar associadas a algum desfecho específico e a uma predisposição a determinadas doenças. Então, o que o exposoma tenta fazer é associar essas características do exposoma externo e exposoma interno para encontrar, então, uma impressão digital que nos levaria a uma associação a um desfecho específico. Então, partindo desse pressuposto, nosso grupo recentemente vem trabalhando num projeto financiado pela FAPESP de grande proporção, um projeto temático que conta ali com 50, 60 pesquisadores do estado de São Paulo, fora do estado de São Paulo e também de alguns países que atuam como pesquisadores associados, no intuito de fazer uma avaliação vasta do exposoma, um estudo de exposoma amplo na população brasileira em diferentes regiões do país e diferentes populações, incluindo ali populações vulneráveis. Esse projeto, ele é definido como Research
que vem do Recognizing Signatures of the Exposome to Anticipate Risks for Continuous Health, é o acronismo que nós adotamos para esse projeto, e ele é subdividido em 6 subprojetos, que são o projeto Pregnant, o projeto Amazomics, o projeto CardioGenes, o projeto Obese, o projeto MicroPist e o projeto Metrópolis. Então a minha intenção é falar um pouquinho de cada um desses projetos para que vocês vislumbrem o que nós pretendemos fazer agora nos próximos 5 anos. Bom, dentro do projeto Pregnant, o nosso interesse é trabalhar como o próprio acronismo diz, com 25 mil gestantes e também lactantes do país, das 5 diferentes regiões geográficas do Brasil, pertencentes a 15 municípios, incluindo aí principais capitais brasileiras, no sentido de avaliar a deficiência nutricional nessas gestantes, avaliando uma infinidade de nutrientes importantes e também a exposição a contaminantes diversos, incluindo elementos químicos, tóxicos e também contaminantes emergentes. Após esse conjunto de resultados, nós pretendemos tentar associar com alguns desfechos que podem vir a ocorrer em decorrência da exposição, como a incidência maior de partos prematuros, uma pré-eclâmpsia durante a gestação, além de outros efeitos. As consequências desse estudo são extremamente relevantes porque nós não temos dados ainda na nossa população com relação a deficiências nutricionais em gestantes. Então é fundamental levar aos órgãos públicos brasileiros esse tipo de informação para que ações públicas possam então ser adotadas no sentido de intervenção para garantir uma saúde adequada a esse grupo populacional. O segundo projeto, o Amazomics, ele tem a intenção de avaliar diversas características em 2 comunidades ribeirinhas amazônicas no estado do Pará, onde nós pretendemos avaliar a influência da exposição aos distintos metais na região, ao microbioma, que é bastante característico, a dieta dessa região, que é bastante característica, a interação com os metabólitos, o metaboloma dessa população, e tentar aí desvendar possíveis associações que levem, então, essas características específicas dessa população ribeirinha, que ela é bastante própria no seu estilo de vida, né? Não existem outras populações com características similares ao redor do mundo. Então, a partir dessas características, nós consigamos aí evidenciar possíveis predisposições ou riscos acentuados nessa população à sua saúde. O terceiro projeto é o CardioGenes, ele tem como função avaliar aí possíveis marcadores ou fingerprints que vão ser obtidos através da diferenciação ou ser observado em 2 grupos distintos, um grupo de hipertensos já diagnosticados com hipertensão e um grupo controle, ambos formados com cerca de 500 indivíduos. Então, nesses 2 grupos, nós vamos avaliar características do estilo de vida, nós temos um perfil completo da dieta, nós temos aí atividade física, nós temos características do sono, do estresse, entre outras variáveis, e também avaliar a exposição a diversos contaminantes, também aspectos nutricionais. E esse conjunto de informações, ele vai ser então avaliado no sentido de encontrar diferenças ou variáveis que atuem em conjunto, né, que possam aí estar associadas ao grupo que apresenta a hipertensão. Essa população estudada é uma população numa cidade do estado do Paraná. O quarto projeto, o Obese, ele tem como intuito avaliar uma população de obesos, crianças obesas e mulheres adultas obesas e a relação existente entre a exposição a desreguladores endócrinos e a obesidade, também aí com perfil epigenético, que será uma nova abordagem dentro dessa filosofia da relação entre exposição a desreguladores endócrinos e risco maior de obesidade. O quinto projeto, o MicroPist, ele vai ser realizado na cidade de Barretos, onde nós vamos avaliar um grupo de indivíduos expostos a praguicidas e aí tentar prever ou
estabelecer novos biomarcadores através de análise de interações com DNA e também análise de microRNA, que é uma linha de pesquisa bastante inovadora nos dias atuais. O último projeto, o subprojeto número 6, o Metrópolis, ele tem o intuito de avaliar cerca de 1.200 indivíduos na cidade de Ribeirão Preto, onde nesses indivíduos nós vamos, durante um tempo razoavelmente longo, avaliar o seu estilo de vida, a sua dieta completa, as características relacionadas à atividade física, ao sono, ao estresse, à radiação UV, aos contaminantes externos, que serão monitorados através de pulseiras que essas pessoas usarão ao longo do tempo, que tem a capacidade, então, de conter quantidades significativas desses contaminantes que vão ser depois extraídos das pulseiras e analisados posteriormente. Então, dentro desse grupo, nós pretendemos avaliar o que eu chamei agora a atenção do esposoma externo e também fazer um estudo de esposoma interno, onde nós vamos analisar nas matrizes biológicas desse mesmo grupo diversos contaminantes, diversos nutrientes, marcadores inflamatórios, marcadores bioquímicos, e esse conjunto de dados gerados do esposoma interno e esposoma externo serão então trabalhados com ferramentas de mineração de dados para que nós possamos talvez encontrar uma impressão digital dessa população com algumas dessas variáveis atuando em conjunto e que podem estar associadas a desfechos específicos. Esse grupo vai ser monitorado ao longo de um tempo entre 6 meses e 1 ano, e ao obter-se essas características, nós esperamos então que possamos aí associar aí certos desfechos, certas doenças, algumas variáveis relacionadas ao estilo de vida, à exposição e às consequências no organismo dentro do estudo com as ferramentas ômicas do metaboloma, do microbioma, entre outras coisas. Esse estudo ele vai contar com a colaboração de uma empresa americana que vem desenvolvendo um aplicativo que esse aplicativo ele monitora a dieta completa do indivíduo, monitora o estresse, atividade física, entre outras coisas, mas o mais interessante é que durante uma refeição esse indivíduo vai tirar a fotografia do seu prato, o aplicativo ele vai diferenciar os diferentes alimentos que estão contidos naquele prato e ele vai jogar isso a um banco de dados contendo informação de nutrientes importantes que nós já sabemos naquele tipo de alimento, e aí a partir de um tempo ele vai passar informação para o indivíduo e também para o grupo de pesquisa se aquela alimentação ela vem desbalanceada, ela vem deficiente em algum nutriente específico. E nós vamos poder validar isso ao fazer análise diretamente no organismo do indivíduo, confrontando então os dados do aplicativo com os dados obtidos diretamente na análise de um fluido biológico do indivíduo que vai ser analisado. Bom, espera-se que esse conjunto, essa abordagem desse projeto Research, traga bastantes resultados importantes para o nosso país, como eu mencionei, do ponto de vista de políticas públicas, que, uma vez que você estabelece valores de referência na população e desvenda se há possíveis locais onde haja uma deficiência de nutrientes importantes, onde haja uma exposição acentuada a algum contaminante, que órgãos do governo, ao apanhar os nossos dados, eles possam então promover aí políticas que diminuirão o risco dessa população avaliada. Nós acreditamos que o projeto venha trazer também consequências para a nossa sociedade do ponto de vista de garantir que todos possam efetivamente ali conhecer um pouco da influência desses aspectos de vida em relação às consequências esperadas no futuro. Então o projeto ele é um projeto bastante ambicioso e também
pode aí promover o interesse de grupos que queiram criar startups no sentido de facilitar a aquisição desses dados, como essa própria empresa americana que vem nos ajudando dentro do projeto. Bom, era isso que eu gostaria de falar a vocês. Foi um prazer imenso estar aqui hoje falando. Novamente eu peço desculpas por não estar presente, mas estou aí à disposição para qualquer pergunta que venha a ser feita ou qualquer tipo de indagação no futuro. O Evandro está presente, ele vai poder então transferir essas informações para mim e eu espero que vocês desfrutem o evento nos dias ainda restantes e meu muito obrigado.